Graça e paz, meus amados irmãos. Espero que todos estejam bem. Aqueles que estão vendo via Instagram, via Facebook, YouTube. Muito obrigado por suas orações, pelo seu apoio. Também ao Ministério Esporte e Missões, onde nós cooperamos com missionários que estão em vários lugares do Brasil e do mundo. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias num texto que está em São Mateus, ou em Mateus, capítulo 15, versículo 32 em diante. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: eu tenho compaixão dessas pessoas, porque fazem 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E não quero enviá-los embora, despedi-los, porque tenho medo que eles desfaleçam no caminho. Então os discípulos disseram a Jesus: onde podemos nós ter pães para saciar uma multidão tão grande? Jesus então lhes perguntou: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns peixes. Versículo 35. Então ele mandou a multidão que se sentasse. 36. E tomando os 7 pães e os peixes, deu graças e partiu entre eles, entre seus discípulos, e os seus discípulos entregaram à multidão. E todos comeram e ficaram saciados. E ficaram admirados também que sobrou 7 cestas cheias. E eram os que haviam comido 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus despediu a todos, entrou no barco e seguiu adiante. Bem, amados irmãos, esse texto bíblico aqui nos traz muitos ensinamentos, e a pergunta principal que eu quero lhes propor nesta oportunidade é a seguinte: o que você tem nas mãos? Deus pergunta para você o que você tem nas mãos. E talvez você, assim como os discípulos, diga que tem tão pouco em suas mãos. Mas eu quero dizer para você que o pouco colocado nas mãos de Deus, com humildade, com sinceridade, com bondade, com misericórdia, ele é transformado em muitos. Aqui nós vemos mais uma multiplicação de pães e peixes, onde a multidão estava já 3 dias com Jesus, e Jesus se preocupava com eles. Um outro ensinamento importante é que Jesus se preocupa com cada um de nós. Deus se preocupa com cada um de nós. O Senhor está preocupado com as nossas necessidades, com as nossas questões. Muitas vezes você pode ver o desinteresse de pessoas a respeito do problema que você está passando, se sentindo até rejeitado por alguns. Porém, eu quero dizer a você que o Senhor
não te rejeita. Ele se preocupa com você, assim como ele se preocupou com aquelas pessoas que estavam a segui-lo e não queria despedi-los sem que eles fossem alimentados. E aí, amados, Jesus então pergunta para os seus seguidores, seus discípulos mais próximos, o que eles tinham para oferecer àquelas famílias, aquelas pessoas. E quando eles disseram, mesmo tão pouco, mas colocaram diante do Senhor, o Senhor, naquele pouco, ele viu o potencial do que poderia realizar através daquela pouca quantidade de pães e peixes, mas quando colocadas, ou quando colocados nas mãos do Senhor, aquilo que temos, mesmo que seja pouco, Ele multiplica, Ele faz acontecer, Ele nos leva ao sucesso que realmente nos faz felizes. E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor tomou aqueles pães e peixes e agradeceu. Outra atitude importante é a gratidão. Gratidão é importante, amados. Em primeiro lugar, nós temos que ser gratos a Deus, ser gratos aos nossos pais pelo que eles nos fizeram, gratos à igreja, gratos aos obreiros que Deus usou para nos abençoar, gratos à esposa, ao marido, gratos aos filhos, gratos, enfim, ao Senhor. Devemos ter esse coração de gratidão a Deus. E o Senhor, então, ele agradeceu, ele orou, ele deu graças. Me lembra o dia em que ele foi para ressuscitar Lázaro, antes da ressurreição. Ele já agradeceu, porque ele disse que ele sabia que o Senhor estava ouvindo a sua prece, a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também, depois que ele agradeceu, ele partiu e deu aos seus discípulos. Há uma missão que nós devemos fazer, que cabe a nós. O Senhor Jesus, ele distribuiu aos discípulos, que por sua vez distribuíram à multidão. E nós temos recebido muito de Deus. O nosso coração é um coração bondoso a distribuir aquilo que temos. Qual é a intenção do teu coração? Só você sabe, só Deus sabe a intenção do teu coração. Então, aqueles discípulos tomaram aqueles pães e peixes e começaram a distribuir. E todos foram saciados. Todos. Na presença de Deus, quando nós estamos com o coração aberto, quando estamos com fome de Deus, todos os que se reúnem na presença de Deus são saciados, seja com o pão material ou com o pão espiritual, que é a palavra do Senhor. E aqui diz assim que sobrou. Veja que maravilha, quando nós nos dispomos a abençoar outras pessoas, nós vamos ver o milagre da multiplicação e vamos ver o milagre do transbordar de Deus de tal maneira que vamos ter e ter muito a ponto de sobrar. E alguém disse a respeito da outra multiplicação
quando sobraram 12 cestos, alguém disse que provavelmente, claro que isso é uma conjectura hermenêutica, mas alguém disse que Jesus teria dado um cesto para cada discípulo, para que eles pudessem levar ainda para sua família, levar para aqueles que eram próximos a eles. Enfim, a bênção de Deus é muito grande quando nós nos propomos a abençoar. Se nós queremos ser abençoados, nós precisamos nos propor a abençoar. De outra forma, nós não seremos abençoados. Ou seja, Deus nos abençoa, nós precisamos entender que Deus nos abençoa para que possamos abençoar. Não há outra razão. Tem pessoas que têm muitas riquezas, muitas coisas, e ficam se regalando naquilo. Ficam usando para o seu próprio bel prazer tudo aquilo que tem. Se contar percentualmente o que eles distribuem para os necessitados, é muito pouco diante do muito que eles têm. Eles ainda não entenderam que o Senhor deu muito para eles, para que eles possam multiplicar, para que eles possam abençoar, para que eles possam ajudar outras pessoas. Então, amados, eu louvo a Deus por esse texto bíblico e que essa multiplicação ela possa ocorrer em sua vida, que esse milagre da multiplicação possa ocorrer em sua vida. Creia nisso e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por esta palavra e te agradecemos por todos aqueles que tiraram esse tempinho para estar ouvindo e sendo ministrados pela tua misericórdia através da minha vida por essa palavra. Eu peço ao Pai que eles continuem sendo generosos, e se não são, que sejam, que continuem sendo gratos, e que o milagre da multiplicação aconteça nas suas vidas, no nome santo de Jesus. Amém.